Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriele e eu estarei abordando com vocês o assunto de fatoração. Então vamos lá. A fatoração é a decomposição dos elementos do produto. Como a gente pode ver isso? Bom, vamos lá. Eu vou colocar alguns casos para vocês e aí vocês vão entendendo como funciona. O primeiro caso é a propriedade distributiva. Então eu vou estar utilizando essa propriedade. Aqui, ó. Aqui eu tenho AB mais AC menos AD. Então, menos AD. Então, o que eu vou fazer é eu pensar na volta dessa propriedade. Eu tenho em todas elas esse A em comum. Então, eu vou estar colocando meu A aqui, em comum, e fazendo aqui, ó, a volta. Então, aqui é A vezes B, mais A vezes C, menos AD. Se eu for fazer a propriedade distributiva aqui, eu vou voltar para o começo. AB mais AC menos AD. Então, vale a ida e também vale a volta. Mas a gente quer colocar esse fator comum em evidência. Então, esse caso 1 é esse fator colocado em evidência. Um exemplo. Fatore 16x mais 8y menos 4z. Eu não tenho nenhum fator em comum em todos eles. Eu não tenho 4x mais 4y menos 4z. Para eu chegar de cara, colocar o 4x mais y menos z aqui. Nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho 16, 8 e 4. Então, o que eu poderia ver neles que tem em comum? Uma dica é olhar para o MDC. Então, vamos lá. Qual o MDC de 16, 8 e 4? É o 4. Então, eu vou colocar o 4 em evidência. Vai ficar 4 vezes 4x mais 2y menos c. Então, a dica é o MDC. Eu olho para o MDC, coloco o MDC em evidência. Se eu efetuar aqui a distributiva, eu vou voltar para esse caso. Outro exemplo, fatore. 3x ao cubo, y quadrado, menos 6x à quarta, y ao cubo, mais 12x à sexta, y à quarta. Então, eu vou ver o MDC desses três termos aqui. Então, todos eles têm um fator 3. O menor termo de x é o x ao cubo. E o menor termo de y é o y ao quadrado. Então, esse daqui é o meu MDC. E eu vou colocá-lo em evidência. Eu vou ficar com 3x ao cubo y ao quadrado. Aqui é exatamente ele, então vai ser 1. Aqui eu tenho o sinal negativo. 3 vezes quanto vai dar 6? 3 vezes 2, então fica 6x. X ao cubo vezes x, x à quarta. Y ao quadrado vezes y, y ao cubo. Exatamente aqui em cima. Mais 3 vezes quanto é 12? 4. X ao cubo vezes quanto é x à sexta? X ao cubo. Y ao quadrado vezes quanto é y à quarta? Y ao quadrado. Então, aqui quem está em evidência é o MDC desses três termos. E como eu faço? Quando é x e y, eu pego os menores. É o mesmo sistema com os números. Vamos para o segundo caso, então. Agrupamento. O agrupamento são grupos específicos que têm fatores comuns. Como assim? Vamos começar por um exemplo. Fatore x ao quadrado mais ax mais bx mais ab. Então, nem todo mundo tem algum fator em comum. Então, eu vou estar procurando algum fator que eles tenham em comum entre si. Então, vamos lá. Aqui, ó, esses três termos eu tenho x. Só que nesse aqui eu não tenho x. Então, o que eu posso deixar de 2 a 2, já que são 4? Eu posso deixar esse x com esse x e esse b com esse b. Então, o que a gente tem nesse daqui é fazer uma tentativa até conseguir achar. Então, eu vou colocar o x em evidência para esses dois aqui e o b em evidência para esses outros dois. Vamos tentar. X vezes x mais a, que é x ao quadrado mais ax, mais b vezes x mais a. Aqui, ó, eu fiquei com esses dois multiplicando por x mais a. Então, estou no caminho certo. Eu posso colocar x mais b vezes x mais a. Então, isso aqui, ó, é igual a x mais b vezes x mais a. Se vocês efetuarem essa multiplicação, vocês vão voltar para cá. Então, vamos lá, segundo exemplo. Fatore 2ax ao quadrado mais 3axy menos 2bxy menos 3by ao quadrado. Então, eu vou ter que ver os meus grupos.
Como que eu vou enxergar esses grupos? Eu vou tentar ver algo que tem alguma coisa em comum. Eu vou tentar ver um A aqui com X, desses dois. E aqui, ó, um B com um Y. Então, vamos lá. Vamos tentar. Se não der certo desse jeito, a gente tem que voltar e tentar de outro jeito. Mas é o jeito mais que tá chamando pra fazer desse jeito. Então, vou colocar aqui, ó, um A e um X. Vai ficar 2x mais AX, 3y. Aqui eu vou ter um sinal negativo. Eu vou colocar BY. Vou ficar com 2x mais, já tenho um sinal negativo aqui, 3y. Então, eu posso ver aqui, de novo aqui, ó. Esses aqui são iguais, então eu posso agrupar esses dois. Eu fico com AX menos BY vezes 2x mais 3y. E se eu multiplicar isso aqui, eu vou voltar exatamente para cá. C, fatório. AXY mais BCXY menos AZ menos BCZ menos A menos BC. Então, eu vou ter que tentar separar em 3 grupos. Bom, o que eu vou ver? Esse grupo aqui é o menorzinho. Então, eu vou tentar deixar exatamente isso em evidência nos outros. O A e BC. Então, olhando para cá. Se eu quero deixar o A mais BC, eu vou colocar aqui, ó. Menos A menos BC, mas eu vou colocar o menos aqui na frente. A mais BC. Eu vou tentar encontrar isso daqui nos outros. Então, vamos começar. Aqui, ó, eu tenho XY nos dois. Então, eu vou colocar aqui XY vezes A mais BC, que era o que eu tô querendo encontrar. E aqui, ó, A mais BC. Então, eu vou colocar esse Z com esse sinal negativo, menos Z vezes A mais BC. E eu vou ter aqui o menos 1 multiplicando o meu A mais BC. Então, agora eu posso agrupar todo mundo. Vou colocar A mais BC vezes XY menos Z menos 1. Quando eu efetuar essa multiplicação aqui, eu vou voltar lá para o começo. Vamos lá, para o caso 3, que é a diferença de quadrados. O que eu tenho? Se A igual a B, então B é igual a A. Essa é a propriedade simétrica da matemática. A gente vai usar isso para a diferença de quadrados. A gente tem x mais y vezes x menos y é x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, ao invés de a gente ver a ida, a gente vai ver a volta. A gente vai ver x ao quadrado menos y ao quadrado e a gente vai abrir em x mais y vezes x menos y. Porque em alguns casos de simplificação isso pode ser útil para mim. Então, aqui. Então, aqui, ó. Exatamente isso. Exemplo, fatório, x ao quadrado menos 16. Então, vamos colocar como uma diferença de quadrados. Isso é o quê? X ao quadrado menos 4 ao quadrado. E a gente sabe que x ao quadrado menos 4 ao quadrado, esse x aqui meio feio, é igual a x mais 4 vezes x menos 4. Vamos lá, fatório, 16x à quarta menos 25b ao quadrado. Vamos lá. 16x à quarta, a gente tem que é 4x ao quadrado, e o 25b ao quadrado é 5b ao quadrado. Então, aqui. Opa. Menos 5b ao quadrado. Então, a gente vai abrir isso. Vai ficar 4x ao quadrado mais 5b vezes 4x ao quadrado menos 5b. Esse é o caso 3. Agora, o caso 4, que é o trinômio quadrado perfeito. Bom, a gente tem aqui o a mais b ao quadrado e o a menos b ao quadrado. E a gente vai observar daqui para cá. No sinal negativo que eu tenho daqui, vem para cá. A gente pode só abrir isso fácil aqui. A mais b vezes a mais b. A gente faz a multiplicação. Vai ficar com a ao quadrado, aqui, mais ab, então aqui, mais b vezes a, ab, mais b ao quadrado, b ao quadrado. Mesma coisa com o negativo. A gente vai ter tem uma aula aí também de produtos notáveis. Então, vamos lá. A gente vai fazer algumas verificações, tá?
Verifique se o trinômio x² mais 4x mais 4 é um quadrado perfeito e caso sejam fatórios. Então, como eu vou descobrir se ele é um quadrado perfeito ou não? Então, vamos lá. Eu tenho x² mais 4x mais 4. Vejam aqui, ó, que quando eu tenho a mais b ao quadrado, aqui eu vou ter o meu a e aqui eu vou ter meu b ao quadrado, que estão bem aqui, então eu elevo esses dois ao quadrado. E eu multiplicando esses dois, um pelo outro, vezes 2, eu vou ter o meio. Então, como eu poderia abrir isso? Se eu fosse ver, aqui teria que ser x, aqui o meu 2. Se esse termo aqui for 2 vezes esse, então a gente verifica o que a gente pediu. Então, 2 vezes 2 vezes x é igual a 4x. Então, isso é um quadrado perfeito. Sim, é um quadrado perfeito. Agora, verifique se o trinômio, vamos colocar aqui, 4x² menos 20x mais 5x², aqui, é um quadrado perfeito e caso sejam fatórios. Aqui, vamos colocar aqui. Nesse caso, a gente deveria ter colocado x mais 2 vezes x mais 2, que é igual a x mais 2 ao quadrado. Então, vamos lá. Aqui a gente tem 2x e no 5x ao quadrado a gente tem 5x ao quadrado, raiz de 5x, eu tinha colocado para ser bonitinho. Não é 5x ao quadrado, é 5 ao quadrado, aqui. Pronto. 5 mais 5 ao quadrado, aqui, 25 aqui. Pronto, mais 25. 5 ao quadrado. Então, vamos fazer a multiplicação deles. E se a gente chegar aqui, a gente vai ter a verificação. Então, 5 ao quadrado aqui, o número que está aqui é o 5. Então, vamos lá. 2 vezes esse termo aqui, que é elevado ao quadrado, eu tenho aqui, que é o 2x, vezes esse número aqui, que é elevado ao quadrado, eu vou ter esse último aqui, vezes 5. Então, eu tenho 4 vezes 5, 20x. Então, a gente verifica. E ele é quem? Ele é o 2x menos 5 ao quadrado. Aqui, pronto. Que é igual a 2x menos 5 vezes 2x menos 5. Agora, o caso 5 é o trinômio do segundo grau. Ele não é um produto notável, então, não necessariamente, né? Nem todo produto notável vai ser um trinômio do segundo grau. Então, a gente tem que encontrar as raízes dele, porque vão ser raízes diferentes. Quando é uma equação do segundo grau, a gente vai encontrar as raízes por subproduto ou utilizando Bhaskara. Então, vamos lá. A forma fatorada do trinômio segundo grau, ax² mais bx mais c, é igual a vezes x menos a primeira raiz, a raiz 1, vezes a raiz 2. Então, a gente tem aqui, vamos começar, nesse caso, o fatório, x² menos 5x mais 6. Então, ou a gente faz o Bhaskara, a gente faz o delta, b² menos 4ac, encontra as raízes, ou a gente pode pensar pelo subproduto, em que aqui, ó, x1 mais x2 tem que ser menos b sobre a, então tem que ser, como o nosso a aqui é igual a 1, então tem que ser igual a menos b, x1 mais x2 tem que ser igual a menos b, que é menos 5, ou seja, 5. Então, eu preciso de dois números que somem 5. E x1 vezes x2, eu tenho que ter c sobre a. Como o a é 1, tem que ser igual a c, que é igual a 6. Então, dois números que a soma dão 5 e o produto dão 6. A gente vê o 2 e o 3 instantaneamente. 2 mais 3 é 5 e 2 vezes 3 é 6. Então, a gente não precisa nem fazer o Bhaskara aqui. Então, o meu a é 1, então vai ficar 1 vezes x menos 5 vezes x menos 6. Esse é o meu caso 5, trinômio do segundo grau. E com esses 5 casos, a gente termina aqui o nosso assunto
Obrigado por assistir essa aula. Boa sorte para vocês.